Bart e Krista Henderson, pais amorosos, tinham tudo que um casal poderia desejar. Uma linda casa em Windsor, Wisconsin, e 2 filhos que eles adoravam. Mitchell, de 24, que já não morava mais com eles, e Chandler, 23 anos, um estudante universitário que morava com os pais. Mas algo estava muito errado. Vamos ao caso de hoje. Mitchell, o filho mais velho de 24 anos, trabalhava com tecnologia, e o Chandler, 23, um estudante que morava com os pais, tinha grandes ambições. Falava em obter seu diploma em TI, em um estágio promissor em uma seguradora, e estava especialmente entusiasmado com um novo emprego que conseguiu na SpaceX, fundado por uma das pessoas mais ricas do mundo, Elon Musk. E também estava em uma equipe de mergulho da polícia, filhos que davam um orgulho imenso aos pais. Tudo parecia estar indo bem para os Henderson. Então, na manhã de sexta-feira, dia 2 de julho, quando Krista, a mãe, simplesmente não apareceu no escritório para trabalhar, não ligou, o que era muito incomum, disse Daniel, que era amigo de escritório dela. Aliás, Daniel e Krista não apenas trabalhavam juntos, mas também eram grandes amigos. Daniel diz que mandou mensagens de texto, ligou para ela várias vezes, mas não obteve resposta. E no final da tarde, ele e a namorada foram de carro até a casa dos Henderson. A câmera de segurança de um dos vizinhos mostra Daniel chegando. Ele bateu na porta, não ouviu nada. Espiou pela janela. A única coisa que parecia estranha era que havia uma mesa de centro e estava meio que do lado. Eles tinham uma lareira ali e não fazia sentido essa mesa estar na frente da lareira. Então Daniel caminhou até a janela da garagem, olhou e lá dentro estavam ambos os carros. Por que os 2 carros estavam ali? Bom, aí ele começou a dar volta na casa, foi que o Chandler, o filho mais novo, saiu pela porta lateral. E ele estava com uma toalha e disse: "Eu acabei de sair do banho." Ele afirma que ele ajudou os pais a fazerem as malas para uma viagem de emergência até a cabana deles no condado de Langley, para fazer reparos na cabana após uma tempestade. No domingo, no dia 4 de julho, o Daniel disse que o Chandler ligou para ele e disse que estava entediado e precisava fazer algo. Então, Daniel o chamou para assistir aos fogos de artifício e perguntou a Chandler sobre os pais dele novamente. Ele menciona que conversou com eles e eles voltariam na segunda-feira. Mas Krista não apareceu para trabalhar na segunda, nem na terça. Na quarta-feira, dia 7, quando ainda não havia notícias, o Daniel sabia que havia algo estranho. E aí ele pressionou o Chandler a preencher um relatório de uma pessoa desaparecida. Foi aí que o Chandler foi até a delegacia e falou para a detetive Sabrina e relata para ela o desaparecimento dos pais. Os detetives Sabrina e Brian, do gabinete do xerife do condado de Dunn, lideraram uma equipe para rastrear o casal desaparecido. Sua primeira parada, com certeza, foi na casa de Bart e da Krista. O detetive Brian disse que apenas Chandler estava na casa quando ele chegou até lá naquela manhã. A equipe de detetives andaram com Chandler pela casa e ele mostrava o que estava faltando e que os pais dele haviam levado quando viajaram para a cabana. Bart e Krista não mencionou para ninguém, nem para os colegas de trabalho, nem ao seu filho mais velho, o Mitchell, que naquele final de semana eles planejavam ir para a cabana. Mas, de acordo com Chandler, outro casal que ele não conhecia pegou seus pais e os levou até a cabana.
A cabana, gente, era um retiro bem remoto, era aí uma herança de família muito antiga. Um dia depois que Chandler relatou o desaparecimento dos pais, o seu irmão Mitchell e a noiva dele dirigiram 3 horas para o norte para ver se ele conseguia encontrar algum sinal dos seus pais. Os investigadores até ajudaram o Mitchell e a sua noiva a revistar a cabana. Quando entraram, já estava escuro e não havia sinais de Krista e Bart. Olharam o galpão, tinha uma canoa lá dentro. Era claro que fazia muito tempo que ninguém ia até essa cabana. Enquanto Mitchell estava ali com a polícia revistando a cabana da família, o Chandler estava em sua própria caçada pela vizinhança. Ele é visto pelas câmeras de vídeo indo de porta em porta perguntando às pessoas se eles viram ou ouviram falar de seus pais. Chandler tinha uma namorada chamada Cat Melinder, que começou a desconfiar que ele estava saindo com outras mulheres. Então ela começa a rastrear o Chandler pelo Snapchat. Guardem essa informação, pessoal. Então os investigadores recebem uma informação de um dono de uma fazenda fora da cidade. Chandler esteve na propriedade desse fazendeiro no dia 4 de julho com a Cat, a namorada. O fazendeiro disse aos policiais que ficou surpreso ao ver Chandler novamente no dia seguinte, só que dessa vez ele estava sozinho. O carro dele estava estacionado do lado do campo. Os detetives, então, desejavam saber por que Chandler nunca havia mencionado que ele tinha ido a essa fazenda e sozinho. A polícia pega Chandler, leva ele para a delegacia. O detetive Brian pediu que ele descrevesse, então, mais uma vez, como ele viu os pais dele pela última vez. Ele fala, então, que foi na quinta-feira. Aí ele fala que foi às 6 da manhã, que o pai, o Bart, estava trabalhando, que mais tarde ele jantou com os pais. Foi aí que os pais contou para ele que eles iriam com outras pessoas para essa cabana. E aí, tipo, ele ficou, ai, que legal, pai, mãe, que vocês vão para essa cabana. E aí o detetive fala, ô Chandler, essa é a última chance que você terá para nos dizer a verdade, ok? O que nós queremos saber é onde estão os seus pais. Mas sabemos que você não está dizendo a verdade. Você precisa dizer a verdade. E o que o Chandler diz? Eu quero um advogado. O pedido de Chandler para ter um advogado encerrou a entrevista. No dia 8 de julho de 2021, no vilarejo de Windsor, os restos mortais de um homem adulto foram encontrados em uma fazenda a 20 milhas da casa de Bart e Krista Halderson. A terrível descoberta foi feita um dia depois que Bart e Krista foram dados como desaparecidos. A grama estava toda emaranhada. Os detetives encontraram alguns instrumentos de corte que estavam escondidos em um velho tambor de óleo, algumas tesouras e até tesouras de podar árvores. E foi tudo na mesma área arborizada onde o filho dos Halderson, Chandler, foi visto no início da semana. A polícia voltou toda a sua atenção para o Chandler Halderson como principal suspeito. Enquanto os testes eram feitos para confirmar a identidade da vítima, os detetives prenderam Chandler e o acusaram de mentir para eles. Esse foi o primeiro dia em que começou a suspeitar de um crime do próprio filho. Mas no sábado, dia 10 de julho de 2021, uma vítima encontrada na floresta foi identificada como Bart Halderson. Os resultados preliminares da autópsia revelaram que o Bart havia levado pelo menos 2 tiros nas costas e aí havia ainda uma pergunta: onde estava Krista? A polícia começa a acreditar que encontrou então um motivo para ele ter tirado a vida dos pais. Porque durante meses ele disse a todo mundo, incluindo o amigo dele de infância, o Alex, que ele estava matriculado no Madison College.
durante o semestre da primavera de 2021. Os detetives acreditam que os pais não tiveram ideia de que ele não estava na escola. É aí que os pais começam a pressionar ele, querendo saber as transcrições dele. O Chandler faz até uma cadeia de e-mails que parece que vem da faculdade, mas é tudo forjado para enganar os pais. O Bart, o pai, liga para a faculdade e se passa pelo Chandler e fala do diploma de TI. Aí ele fala: não, você só está fazendo aulas. O oficial do Madison fala: você pode ter até concluído de assistir às aulas, mas você não está no programa. Aí o Bart, o pai, descobre que não apenas ele está mentindo sobre aquele diploma de TI, mas também não havia se formado em nenhuma faculdade. E lembra daquele grande trabalho na SpaceX do Elon Musk? Acontece que foi mais uma mentira elaborada. De acordo com os detetives, o Bart planejava se encontrar na faculdade com o filho na quinta-feira, dia 1º de julho. Então, por volta das 14 horas, o Bart, que trabalhava em casa, mandou ao filho uma mensagem: estou pronto quando você estiver. Acredita que esse texto foi a última mensagem enviada pelo pai. 7 dias depois, os restos mortais de Bart foram encontrados. Os investigadores conseguiram um mandado de busca para a casa dos Halderson. Nenhuma arma foi encontrada lá, mas um invólucro foi descoberto no porão e várias áreas de dentro da casa testaram positivo para sangue. Em 15 de julho de 2021, Chandler Halderson foi formalmente acusado de tirar a vida do próprio pai. Como nada, graças a Deus, é encoberto nessa vida para sempre, a Cat Mellinger, a namorada do Chandler, tinha uma evidência contundente no telefone dela no aplicativo de mídia social Snapchat. Os detetives ficaram intrigados com as mensagens postadas no dia 1º de julho nessa rede social. Era o dia que o pai e o filho iam se encontrar com os funcionários da Madison College. E ele não queria, lógico, né? O Chandler, cujo nome online aí era um nome esquisito, ele manda uma mensagem para a Cat às 7h30 da manhã. Quase não dormi, disse ele, dizendo: eu apenas planejei um grande futuro e está tudo desmoronando. Porque ele mentia, né, gente? Nesse dia, o avatar do Chandler indicava que ele estava a quase 25 milhas da casa. Porque ela não estava ali monitorando ele, porque ele estava traindo ela com outras mulheres. Então ela pega, ela salva esse dia onde o Chandler estava no telefone dela. Os detetives pediram ajuda então à namorada do Chandler e ela deu permissão para eles abaixarem as informações do telefone dela. Foi uma captura de tela do Snapchat de Chandler que descobriu tudo. Quase às 9 da manhã no Rio, Wisconsin. Os detetives Sabrina e o Brian levaram 48 horas para chegar naquele local no Rio, onde eles esperavam encontrar Krista. A polícia vasculhou toda a área arborizada, nenhum sinal de Krista Halderson, mas as equipes de busca se recusaram a desistir, procuraram mais uma área e foram que descobriram os restos mortais dela. Eles acabaram encontrando 2 pernas cortadas em secções diferentes. Testes de DNA confirmaram que era Krista Halderson. O filho preocupado que relatou o desaparecimento de sua mãe e seu pai agora era acusado de tirar a vida de ambos. A parte mais perturbadora de todo o caso que aconteceu foi quando o júri viu a casa dos Halderson da câmera de segurança de um vizinho. Foi o brilho bruxelante da lareira por horas. Um especialista forense testemunhou que mais de 200 fragmentos de ossos foram descobertos na lareira. O júri considerou o réu Chandler Halderson culpado de homicídio doloso em 1º grau em relação aos seus pais. Em março de 2022, em sua audiência de sentença, o Chandler ficou em silêncio durante todo o julgamento.
mas ele surpreendeu a todos ao indicar que finalmente ele tinha algo a dizer. Aí ele se dirige ao tribunal. Meritíssimo, quero aproveitar essa oportunidade para declarar minha intenção de apelar de minhas condenações. Se houver algum advogado ouvindo e disposto a aceitar meu recurso, reserve um momento para entrar em contato comigo. Não é que eu não tenha sentimentos, é que eu fui avisado para não demonstrá-los devido ao escrutínio deste caso. Obrigado. Qual foi a reação, que ele teve ao pedir a palavra? Foi pedir um advogado para apelar. Chandler foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Mitchell, o irmão mais velho, agora vive uma perda inimaginável. Se Chandler tivesse sido honesto com todos, se ele simplesmente tivesse ido e se jogado à mercê dos pais, pai, mãe, eu fiz isso, eu menti, eu não passei em nada, o que os pais fariam? A prima de Krista, a Barbie, responde: eles o confrontariam, mas depois do confronto e da verdade, com certeza eles teriam chegado à graça. Como avançamos? Como ajudamos você? Como colocamos a sua vida de volta aos trilhos? Os pais com certeza o perdoariam. Em abril de 2023, 2 das condenações de Halderson relacionadas a esconder os cadáveres de seus pais foram anulados por motivos processuais. Mas ele continua cumprindo uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por tirar a vida de seus pais, que o amavam tanto e com certeza o perdoariam se ele tivesse dito a verdade. Tá aí, gente, um caso muito triste em que um filho, nesse devaneio, nessa insanidade, fez isso com quem o amava tanto. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Bye, bye, gente, e até meu próximo vídeo.